Olá, hoje nós vamos para o capítulo 41 do livro de Jó. Isso significa que é o penúltimo capítulo. Então se prepare que o próximo capítulo a gente encerra o livro de Jó, tem formatura e a gente encerra um dos livros muito mais lindos da Bíblia, que é o livro de Jó, que é uma literatura sapiencial. Vamos entender uma coisa nesse capítulo 41. Faz uma retomada aqui comigo. Você percebeu que no capítulo 40... nós estávamos falando do desafio, que seria o segundo desafio de Deus diante de Jó, lembra, né? Tá, e nesse segundo desafio, Deus apresentava as feras e dizia: Jó, olha o poder dessas feras, né? O Behemoth, né? O Leviatã, e falava, né? Quem deu poder a eles? Você tem mais poder do que essas feras, né? Expliquei para você o que é o Behemoth, né? Que é a personificação do mal, né? Como o monstro da terra, e Leviatã, personificação do mal, como o monstro do mar, e Ziz, a personificação do mal como o monstro do ar. Tudo bem, tá certo? Então, o capítulo 40 se detinha justamente na descrição dessas duas feras, Behemoth e Leviatã. Neste capítulo 41, nós ainda continuamos com o segundo desafio do Senhor. E o segundo desafio do Senhor, preste bem atenção, o segundo desafio do Senhor, nesse capítulo 41, é a continuação do capítulo 40, onde se faz o relato daquelas duas forças maléficas, Behemoth e Leviatã. Neste capítulo 41, trata especificamente ainda do Leviatã. O Leviatã, que é aquela serpente marinha, né, como um grande monstro que personifica o mal, que destrói os navios, que afunda os barcos, tá bom? Então, nesse capítulo 41, continua o detalhamento da fera chamada Leviatã. Tudo isso com o objetivo de dizer: Jó, você não é nada diante de mim. A majestade, o poder vem de mim, né? E é assim que Deus desafia Jó, dizendo: olha aí, ó, tá vendo essas feras, esses monstros do mar, da terra, do ar? O que você é também diante disso? Tá bom? Então vamos lá? Vamos ler o capítulo 41, a gente está terminando, e o capítulo 42, que termina e encerra o livro de Jó, é muito bonito, porque você vai ver Jó voltando-se para Deus. Mas calma lá, que a gente chega lá, tá bom? Dá um like nesse vídeo, isso, dá um like aí, dá um joinha, ótimo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, compartilhe esse vídeo, convide mais pessoas para fazer. Olha, gente, deixa eu falar um negócio para você, é um ato de coragem ler a Bíblia inteira. Pegar a Bíblia e ler como se fosse um livro qualquer, isso não é tão difícil, não. Não é tão. Agora, isso que nós estamos fazendo, isso sim, isso é só para os fortes, sabia? Só para os fortes. Pega a Bíblia lá do começo e vai estudando, vendo cada livro, vendo cada capítulo, cada versículo. Então, obrigado você que tem acompanhado comigo. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá então, tá bom? Vamos lá, gente, então, capítulo 41 do livro de Jó. Lembrando a você que nós ainda estamos continuando aqui com a descrição do Leviatã, tá bom? Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida? Quem debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória dos seus membros e falarei de seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os dois batentes da goela? Em torno dos seus dentes só terror. Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma encaixa na outra, nem sequer o ar passa por entre elas. Uma adere também à outra, que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar luz e seus olhos são como as pálpebras da aurora. Da sua goela saem chamas e escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai fumaça como de uma panela que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa e a chama jorra de sua goela.
Em seu pescoço reside sua força, diante dele salta o espanto, as dobras de seus músculos são aderentes, esticadas sobre eles, elas são inabaláveis. Firme como a pedra é seu coração, firme como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, estremecem as ondas e os vagalhões do mar se afastam. Se uma espada o atinge, ela não resiste, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. O ferro para ele é como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não o afugenta, as pedras de funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha e ri-se do assobio da espada. Sobre o seu ventre há cacos pontiagudos, como uma grade de ferro que se arrasta sobre o lodo. Faz ferver o abismo como uma caldeira e transforma o mar num queimador de perfumes. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse cabeleira branca. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele afronta tudo que é elevado, ele é o rei dos mais orgulhosos animais. Muito bem, isso é uma descrição, claro, lendária do Leviatã. Não vamos achar que existe uma fera como essa no mar, né, gente? Por favor. É interessante que o Leviatã se torna uma besta lendária, né? Uma fera mitológica, né? Que depois é usado muito na Idade Média, né? Nós temos até livros chamados Leviatã, tá? Tem tudo isso, mas nós temos a descrição mais detalhada no livro de Jó. Então esse capítulo 41, né? E o finalzinho do capítulo 40, detalha quem é o Leviatã. O Leviatã, então, é apresentado como uma besta, como uma fera, uma serpente marinha, horrível, você viu, dupla dentadura, fogo pela goela, fumaça pelas ventas, um dragão. Mais ou menos, se você assistir aquele Game of Thrones, você vai ver que parece aquele dragão lá. Então, uma coisa que mete medo. O Leviatã é apresentado como uma personificação do mal. E olha, e por que que Deus apresenta o Leviatã como um desafio a Jó? Porque está dizendo para Jó que Jó, embora tenha se arvorado em ser o grande, o santinho, que não tem culpa de nada, ele não é nada diante dos poderes, diante da natureza, diante das feras, dos animais. Por isso, Deus tem desafiado Jó apresentando-se como Senhor do universo, Senhor dos animais, Senhor do inverno, Senhor do outono, né? Senhor do verão, Senhor das coisas, Senhor de tudo. E, como um grande desafio, Deus apresenta a fera chamada Leviatã para Jó. E diz, veja Jó, esta fera que faz isso, mete medo em todo mundo, ela não foi feita para sentir medo, esta fera, não é nada diante de mim, Deus, que sou Senhor de tudo. Agora, e você? Você consegue conter essa fera? Você consegue parar essa fera? Você consegue dominar aquele que personifica o mal? Não, Jó, você não consegue. Mas eu, como Deus, consigo. Então, Jó, vamos resumir um negócio, a história nossa aqui? Você não é nada, Jó. Você não é nada. Então, Jó, não me julgue como injusto. Então, Jó, não pense que eu mando castigos por deleite e por prazer. Jó, não fique falando mal de mim. Jó, não fique mostrando-se para as pessoas como se você fosse justo e santo, enquanto eu sou cruel. Não, Jó, as coisas não funcionam assim. Não, as coisas não são dessa forma. Deus não é um Deus que castiga ou que premia. Deus é um Deus justo. É um Deus que, se permite que o mal aconteça, é permitido para que nós nos corrijamos, mas não por prazer e deleite do Criador. Não, Jó. A sua visão diante das coisas está errada.
Muito bem, para quem Deus está falando isso? Para Jó? Para todos nós. Por quê? Porque Jó, ele é a expressão, é o modelo do ser humano. E o ser humano pensa muitas vezes que Deus está relacionando conosco com castigo e prêmio. Isso chama teologia da retribuição. Você é abençoado, você é rico, bom, tem saúde, tem tudo, porque Deus lançou bênção para você. Você não está bem, você está passando por sofrimento, é porque Deus lançou castigo sobre você. Você deu coisas para Deus, Deus te deu bênção. Você não deu coisas para Deus, Deus não te deu bênção. Esse não é o pensamento. Esta não é a verdade. E Jó achava isto. Muito bem, Jó vai compreender que Deus não se relaciona conosco por retribuição, mas se relaciona conosco por puro amor. Vem aqui que eu quero te mostrar só um versículo aqui, versículo 3. Não quero calar a glória de seus membros e falarei de seu vigor incomparável. Aqui uma coisa importante aqui é o seguinte. O que significa essa expressão? Eu vou te explicar de uma forma bem clara. Deus não precisa de ninguém que lhe delegue autoridade que ele exerce sobre o universo. Ou seja, quando Deus apresenta o poder dessa fera e diz que ele está acima, ou seja, Deus não precisa de ninguém lhe delegando uma autoridade sobre as coisas que ele mesmo criou. Esta autoridade de Deus é inerente a ele. Então, Deus não precisa que nós digamos, olha, Deus é poderoso, olha, Deus é majestoso. Não. Ele mesmo já tem essa majestade, ele mesmo já tem esse poder. Deus não precisa de Jó para que Jó veja Deus como poderoso ou aclame Deus como poderoso. Se eu não aclamar Deus como todo-poderoso, ele vai continuar sendo todo-poderoso. Então Deus não precisa da gente para dizer, olha, Deus todo-poderoso. Não, não, não. Ele é o todo-poderoso. E volto a dizer para você, nosso relacionamento com Deus não é relacionamento de retribuição. O nosso relacionamento de Deus não é eu te dou, você me dá. Não. Isso os homens fazem assim. A humanidade faz assim. Deus não usa moeda de troca para conosco. Deus só usa o amor. Et crutim Domini. Fugit partes adversa. Vite teleo detribuda. Radicis Davide. Aleluia.